Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a terceira parte, do vídeo em que eu trato do procedimento da ação de consignação em pagamento. A terceira e última parte. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos dar prosseguimento aqui ao tema procedimento da ação de consignação em pagamento. Esta é a terceira parte, terceira e última, Vocês vão perceber que aqui nós vamos falar a respeito das situações em que há dúvida de quem seja o credor. Ou ainda, pode ser que o devedor não saiba quem seja o credor. Então vejamos aqui com relação ao cabimento, o que diz Antônio Carlos Marcato. Deixa eu puxar eu para cá. Então vamos lá, a obra é esta aqui, ó. Esta é a obra, tá? Esta é a obra. Procedimentos especiais, Antônio Carlos Marcato, 16ª edição, claro, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então vejamos. Segundo Marcato, página 100, ele diz que, ignorando o devedor quem seja o credor, ele não sabe quem é o credor, e é claro, a citação aqui vai ser por edital. Imagine, por exemplo, que o credor falece e o devedor não sabe quem são seus herdeiros. Ele vai depositar em juízo essa quantia e vai ter que ter uma citação por edital chamando os eventuais herdeiros de fulano de tal, por exemplo, Ou ainda, caso duas ou mais pessoas compareçam perante ele, intitulando-se titulares do mesmo crédito. Isso aqui eu já vi acontecer. Uma ex-aluna minha me contou, eu sempre uso esse exemplo em sala de aula, uma ex-aluna minha me contou o seguinte, que o pai dela devia dinheiro para uma determinada pessoa. A gente fez um empréstimo, um contrato de mútuo, enfim. E o credor faleceu. E o pai dessa minha ex-aluna, claro, um senhor cumpridor dos seus deveres, ele procurou saber quem poderia receber a quantia no lugar do falecido. E eis que ele descobriu que havia duas viúvas. E as duas se achando no direito de receber. E pior, uma não queria dividir o dinheiro com a outra. Então, nesse caso, o que o pai da minha ex-aluna fez? Ele propôs a ação de consignação em pagamento fundada em dúvida de quem seja o real credor. Então, como diz o Marcato, foi o caso do pai da minha ex-aluna. Caso duas ou mais pessoas compareçam perante ele, intitulando-se titulares do mesmo crédito, torna-se impossível ou potencialmente perigoso o cumprimento da obrigação. Seja por desconhecer a quem efetuar o pagamento, na primeira hipótese, não sabe quem é o credor, seja por não poder efetuá-lo a qualquer dos pretendentes credores, na segunda hipótese, que é o caso do pai da minha ex-aluna, sob pena de pagar mal e sofrer as consequências que daí advirão. Há um ditado popular que diz que quem paga mal paga duas vezes. Tecnicamente esse ditado é errado, porque na verdade quem paga mal não pagou e por isso vai ter que desembolsar dinheiro novamente. Se pensar bem, tecnicamente esse ditado popular não é correto. Então, consequentemente, o devedor deverá promover a ação consignatória, competindo ao juiz decidir, no final, quem é o legítimo credor. A minha esposa, Ninfa Mota Dantas, mulher que amo, ela me deu um exemplo bem interessante. Eu comentando com ela que iria fazer este vídeo, ela falou, olha, ela é advogada também, ela atua especificamente na área do direito tributário. Eu até fiz questão de colocar aqui em homenagem a ela, aqui na frente a gente vai ver a redação do artigo 164 do Código Tributário Nacional. Mas é mais um exemplo. Ela deu um exemplo dizendo o seguinte, imagine por exemplo, que um indivíduo tem um imóvel que fica na divisa de dois municípios. Pode ser que haja dúvida, ou pior, pode ser que os dois municípios queiram receber um determinado tributo sobre este imóvel, um IPTU, por exemplo. Então, havendo dúvida de quem seja, para qual município ele deva realmente pagar, ele pode se utilizar também da ação de consignação em pagamento fundada em dúvida de quem seja o credor. Isso está previsto no Código Tributário Nacional, se não me engano, artigo 164, a gente vai já ver a redação dele. E nós vamos ver que o STJ vai além. A gente vai ver daqui a pouco um julgado do STJ a respeito disso. Vamos voltar ao nosso roteiro aqui. Então, vimos aqui o cabimento, deixa eu voltar para cá. Vamos ver agora a legislação a respeito desse tema, A começar do Código de Processo Civil. Não consigo entender por que agora ele não está ficando deste lado, então lá vou eu aqui um pouquinho. Deixa
Deixa eu diminuir aqui um pouco. Ótimo. Pronto. Então, olha o que diz o Código Tributário. O Código de Processo Civil. Olha o que ele diz no artigo 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para aprovarem o seu direito. O 548 ele trata do procedimento, tá? Nós vamos ver melhor ele em seguida. Então, no Código Civil, olha o que diz aqui o 335. A consignação tem lugar. 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Vimos também que essa não é a única hipótese, né? Pode ser que o credor não saiba quem seja, ou melhor dizendo, o devedor não saiba quem seja agora o credor. Imagina que o credor faleceu e ele não sabe quem são os herdeiros. Essa poderia ser uma hipótese também, além dessa do 335. E aí, como eu falei antes, no Código Tributário Nacional, o artigo 164 diz que a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos. Aí uma das hipóteses, que é a que nós estamos vendo nesse vídeo, né? De exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico ou sobre o mesmo fato gerador, como no exemplo que a minha esposa deu. Do indivíduo tem imóvel que fica no limite de 2 municípios, pode ser que os 2 municípios queiram receber determinado tributo. Aí, a respeito disso, olha lá o que decidiu o STJ. Claro, aqui ainda de acordo com o Código de Processo Civil de 1973, mas se aplicaria ao novo código também sem nenhum problema. Essa decisão é lá de 2009. Ó. Olha como decidiu o STJ. Depois vejam lá no site do STJ, puxem esse critério aqui para verem o acordo na íntegra, fica mais interessante. Então, processual civil e tributário, dúvidas sobre o tributo, né, etc. e tal, o que nos interessa aqui. Não obstante o entendimento doutrinário, no sentido de admitir a ação de consignação e pagamento com base no 643, que a gente acabou de ver, né, do Código Tributário Nacional, apenas quando houver dúvida subjetiva em relação a entes tributantes que possuam a mesma natureza, 2 municípios, 2 estados-membros, por exemplo, né, aqui, ó, estado contra estado, município contra município, a doutrina majoritária tem admitido a utilização da ação mencionada quando plausível, tem que ser plausível, tá? A gente vai voltar a falar disso daqui a pouco. A incerteza subjetiva, mesmo que se trate de impostos cobrados por entes de natureza diversa. Então o STJ vai até além daquele exemplo que a minha esposa deu, né? De repente nem são 2 municípios, pode ser um município e um estado. Mas se a dúvida é plausível, o STJ entende que também é cabível a ação de consignação e pagamento fundada em dúvida de quem seja o credor. Tá? Vamos em frente. Agora sim o procedimento. Vamos ver aqui o procedimento. Ele está previsto no artigo 548. Vamos voltar aqui um pouquinho para vermos a redação dele. Vamos voltar aqui ao Código de Processo Civil. Então diz o artigo 548 do Código de Processo Civil. No caso do artigo 547, então fundada na dúvida, né, na consignação, 1. Não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. Vou já mostrar isso no fluxograma para vocês. 2. Comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. 3. Comparecendo mais de um, é a hipótese mais corriqueira, né? O juiz declarará efetuado o depósito, extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente dos presuntivos credores, observando o procedimento comum. Então, no fluxograma, vamos ver como é que isso funciona. Aqui, de acordo com o fluxograma extraído da obra do Marcato. É aquela mesma obra cuja capa eu já mostrei para vocês, mas não custa nada, vamos ver se eu mostro novamente. Está aqui este o livro, tá? Esta obra. Então, desta obra, na página 106, tem esse fluxograma aqui que dá para visualizar bem o procedimento. Então, vejam. Petição inicial, e aí tudo que a gente falou nos vídeos anteriores aqui se aplica, né, com a distinção de aqui vai se pedir a citação dos pretensos credores, né, a ação aqui é fundada na dúvida, né, de quem seja o credor, ou ainda de o autor de repente nem saber quem é o credor, depósito da prestação e citação dos réus. Tá? Aí vejam as hipóteses. Primeira hipótese, nenhum dos réus comparece. Aí, sentença de procedência, veja, sentença de procedência é o que normalmente vai ocorrer, mas não desprezem a hipótese de não haver amparo jurídico para a pretensão desse autor. E aí a sentença poderia ser sim de improcedência, né? Normalmente não é o que ocorre. Não comparece nenhum réu, normalmente a sentença de procedência, o autor alcança o adimplemento da sua obrigação
Então, a declaração de autor está liberado da obrigação, né? E conversão do depósito em arrecadação de bens de ausentes, conforme 548, inciso 1, que a gente já viu a redação. Tá? Hipótese de não comparecer nenhum réu. Outra hipótese. Apenas um comparece. Isso não significa que ele necessariamente vai sacar a quantia depositada, tá? Porque, olha, se ele não prova o direito à prestação, aí a sentença, né, normalmente será de procedência, o autor alcança o adimplemento e converte o depósito em arrecadação de bens de ausente. Por quê? Porque só compareceu um réu, mas ele não provou seu direito. Tá? Se comparece só um e ele prova direito a receber a quantia depositada, né, ou coisa, também poderia ser coisa, enfim, quantia ou coisa depositada, aí sentença de procedência, e aí a ressalva anterior aqui se aplica, e o juiz declara que o autor está liberado da obrigação, o réu que compareceu, né, levanta o depósito da quantia ou coisa. Ok? E a hipótese mais comum na prática: 2 ou mais réus comparecem. Vejam, isso não tira deles a possibilidade de impugnar. Então, todas aquelas matérias de defesa que nós vimos nos vídeos anteriores, aqui se aplicam, tá? Tudo aquilo se aplica. Ele pode alegar, por exemplo, que o depósito não é integral. Isso pode ser alegado por um dos réus, ou por todos, enfim, né? Então, as hipóteses: não impugna o depósito, sentença de procedência, o juiz declara o autor liberado da obrigação, e aí vai prosseguir o procedimento apenas entre os pretensos credores, e vai se aplicar o procedimento comum. Então perceba que o autor aqui sai do processo, ele alcançou o adimplemento, e vai seguir entre os pretensos credores para ver a quem deve ficar com a quantia ou coisa depositada. Ok? Agora, eles podem impugnar. Impugna o depósito por não ser integral, por exemplo. Aí o autor pode complementar, aquelas ressalvas anteriores se aplicam aqui, e aí sentença de procedência prossegue entre eles. O autor pode não complementar, e aí vai ter que ser decidido primeiro essa questão da impugnação aqui. Se quem tem razão é o autor, que depositou uma quantia inferior a um dos réus, basta que um dos réus faça essa impugnação, ou se quem está errado é o autor e ele vai ou não ter que complementar. Tá? E a questão deles contestarem, claro, vai prosseguir o procedimento até que seja resolvido o ponto controverso. Isso com relação àquelas matérias previstas no artigo 544, que nós vimos já no vídeo anterior. Vejam uma observação importantíssima que eu extraí da obra, dessa observação, da obra de Humberto Teodoro Júnior. A obra é esta aqui, ó. Humberto Teodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, volume 2, Procedimentos Especiais, claro, de acordo com o novo Código. Então, olha que ressalva importantíssima que faz Humberto Teodoro Júnior, com relação à matéria que pode ser alegada em defesa. Ó. A matéria de falta de interesse poderia ser uma matéria alegada por qualquer um dos réus, tá? Por inexistência de dúvida séria a justificar a ação de consignação, então tem que ser uma dúvida séria. Porque isso não pode servir de pretexto para, de repente, o autor querer procrastinar o cumprimento da sua obrigação, trazer embaraço ao cumprimento da sua obrigação. Então a dúvida tem que ser séria, tem que realmente ser fundamentada. Tá? Então, apresenta-se, portanto, como um dos temas que podem ser aventados em contestação, a pedido formulado nos termos do 547, ou seja, ação fundada em dúvida de quem seja o credor, fora do elenco do 544. Então, veja, além daquelas matérias previstas no 544, aqui, nessa situação de dúvida com relação a quem seja o credor, pode um dos credores comparecer e dizer, não há dúvida aqui. Ele sabe muito bem que o credor sou eu. Não há aquela questão lá tributária, por exemplo. Não, está evidente, o tributo é devido para esse ente da federação. Não tem de onde ele tirar essa dúvida. Então, essa pode ser uma matéria alegada aqui, tá? Por se tratar de matéria específica, de um procedimento também específico, que não se confunde com a generalidade das consignações em pagamento, quase sempre fundadas na mora creditórios, ou seja, na mora do credor, já abordada nos vídeos anteriores. Então percebam que além daquelas matérias enumeradas no 544, pode também aqui, né, ou pode ser apenas um deles vem, comparece e fala, não, peraí, não havia dúvida nenhuma com relação a quem seja o credor. E claro, nesse caso, o autor vai arcar com custas e honorários, ele vai arcar com o ônus da sucumbência. Ok? Essa observação é importantíssima. Tá? E nem todo autor aborda. Vamos em frente. Para finalizarmos, eu procurei questões de concurso, confesso a vocês que não achei nenhuma específica sobre esse tema. Então eu formulei esse questionamento aqui para vocês. Ó. Seria viável a consignação extrajudicial, olha a nossa primeira parte, né?
do tema consignação em pagamento, né? Do procedimento da ação de consignação em pagamento. Então, seria viável a consignação extrajudicial fundada em dúvida acerca de quem seja o credor? O que vocês me dizem? Lembra do primeiro vídeo? Aquelas situações do parágrafo 1º, 2º, 3º, lá do 539? A resposta aqui, meus caros, é não. Se a fundada dúvida de quem seja o credor, não pode haver a consignação extrajudicial. Lembrem, por exemplo, daquele exemplo que eu dei do pai da minha ex-aluna. Imagina, 2 viúvas, as duas querendo receber. Ele vai e faz a consignação extrajudicial. Ia virar uma corrida. A viúva que chegasse primeiro iria levantar a quantia depositada. E se no futuro ficasse provado que ela, na verdade, não fazia jus àquela quantia, ele teria que pagar novamente. Então, se a dúvida de quem seja o credor, é inviável a consignação extrajudicial. Meus caros, lembro sempre, isso aqui é uma apertadíssima síntese sobre o tema, tá? Fiz questão de fazer 3 vídeos para não ficar um vídeo muito extenso. Então, essa terceira e última parte, eu espero que seja útil para vocês. Volto a lembrar, há muito mais a ser dito sobre esse tema. Tenho isso apenas como um início, né, um start aqui do estudo de vocês. Visitem meu site, tutorialdodireito.com. Por hoje é só e até a próxima.